Nessa ação penal 505-69-96, depoimento do senhor André Luiz Vargas Hilário. Senhor Vargas, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Sim. Na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas é a oportunidade também que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Não, prefiro falar. Senhor Vargas, esse caso aqui diz respeito exclusivamente a esses pagamentos que teriam sido feitos pela IT7 e, segundo a acusação do Ministério Público, esses valores seriam direcionados ao senhor. Eu indago se o senhor nessa época, 2012, 2013, 2014, o senhor era deputado federal, não é? Sim. O senhor tinha relações com o senhor Marcelo Simões ou com a IT7? Nenhuma relação. Conhecia fortuitamente, superficialmente, encontrava em avião, eventualmente. O senhor Marcelo Simões, o senhor conhecia então? Não, sim. Conhecia de encontro, tinha conhecidos comuns, mas não era. Nunca nos reunimos, nunca tivemos oportunidade de ter uma relação mais íntima, não. O senhor tinha alguma influência nessa época junto à Caixa Econômica Federal, como parlamentar? Não, doutor, se o senhor me pedir para anotar 100 funcionários da Caixa Econômica agora, aqui, eu tenho os nomes de 100 funcionários ou 200. Por que eu quero ler? Eu acho que essa pergunta é oportuna. Eu faço política há muitos anos. Fui candidato a vereador a primeira vez em 92. E não me elegi, fui ser diretor da Coab, da área social. O presidente da Coab à época era o depois deputado federal Nedson Micheletti. Sim. Poderia explicar, né? Posso explicar? Acho que pode ser mais sintético. Não, mas eu faço questão, doutor. Em 94 ele foi candidato novamente a deputado federal, foi em 90 perdeu a eleição, em 90 o Paulo Bernardo se elegeu. Ambos de Londrina. Nós três somos de Londrina. Em 94 ele se elegeu federal e eu o apoiei em 90 também. E a base política dele era a Caixa Econômica, porque ele é economiário há muitos anos, e dos sindicatos bancários. E em 96 foi candidato a prefeito, o Paulo Bernardo foi candidato a prefeito, apoiamos também. Em 98 foi candidato a federal, o Nedson a senador. O Nedson não se elegeu, fez 1 milhão de votos à época, e o Paulo Bernardo não se elegeu, foi para o Mato Grosso do Sul. Em 2000 eu me elegi vereador. E me elegi do vereador, fiz campanha, em 2000 já me elegi, como eu tinha lhe dito, em 93 a 94 fui diretor da Coab na área social, tenho um trabalho forte na área de habitação popular, urbanização de favelas e tal. O tempo passou, me elegi vereador, em 2002 fui candidato a deputado estadual, me elegi, Paulo Bernardo se elegeu deputado federal. Em 2006 o Paulo Bernardo era ministro do planejamento, foi convocado, fui levado a ser deputado federal. Cheguei a Brasília em 2006. Sendo que eu recebi o apoio no Paraná inteiro, no Paraná inteiro não, porque foram 86 mil votos, em todas as cidades que eu ia, eu recebi o apoio de ex-funcionários ou funcionários do Banco do Brasil, por conta do Paulo Bernardo ter sido deputado federal, e também funcionários da Caixa Econômica do Paraná todo. Me elegi, e quando me elegi já no meio do governo do Lula, portanto toda a equipe da Caixa Econômica estava montada, toda a equipe, por conta dessa relação com o Nedson, prefeito de Londrina, de 2000 até 2008, eu, ocupando a Comissão de Finanças e Tributação, tratei de muitos temas da Caixa Econômica Federal e conheci algumas pessoas do Paraná que estavam na Caixa Econômica Federal. Isso não se trata de influência política, tinha uma base política na Caixa Econômica. Na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, nos sindicatos bancários, e como Sindicato da Construção Civil e outros. Em 2010 eu fiz 150 mil votos. Fiz não, quem fez foram os eleitores. Sim. E também, naturalmente, com muita força, em todas as cidades eu me relacionava com funcionários da Caixa Econômica, superintendentes e tal. Todas as nossas emendas parlamentares, doutor Sérgio Moro, elas passam pela Caixa Econômica Federal, praticamente, com exceção de um ou outro ministério não tem convênio com a Caixa. Então, é comum, o senhor se lembra que eu indiquei algumas testemunhas que eu reafirmar isso aqui, 2 prefeitos, inclusive, que todos os prefeitos vão muito na Caixa Econômica Federal. Então, a minha relação com a Caixa Econômica e com os funcionários da Caixa Econômica eram relações, algumas mais próximas e outras muito menos próximas. Então eu não chamaria isso de
interferência política, porque uma relação política não pode ser criminalizada. O senhor chegou a indicar pessoas para cargos na Caixa Econômica? Nenhuma pessoa. Deputado? Nenhuma pessoa. Não? Aliás, eu não indiquei nem na Caixa, nem em nenhum outro lugar do governo. O governo já era um governo montado, o governo do presidente Lula, reeleição. E mesmo em 2010, não há nenhum ofício emitido pelo meu gabinete indicando qualquer pessoa para qualquer ministério ou qualquer outro cargo no governo. Seja lá em Brasília, seja aqui no Paraná. O senhor Leão Vargas Hilário, o seu irmão, ele tinha negócios com o senhor em 2013? Negócios comuns? 2013? Isso. Me parece que não, né? Nós montamos uma empresa inicialmente, né? Meu irmão trabalhou no Japão 12 anos, trabalhamos com muita tecnologia de informação também. Deu uma crise após o terremoto do Japão, acredito que 2009, voltou ao Brasil, montou uma empresa, tentei estimulá-lo a trabalhar, prestou muitos serviços. Nós já tivemos um episódio aqui que nós já tivemos respondendo, inclusive lamento não ter respondido, poderíamos ter, né? Quando o senhor disse que não há prejuízo, eu entendo que há prejuízo, porque deixam de nos defender, corretamente? Correto? Então, mas era uma circunstância diferente de hoje, diferente exatamente porque eu tenho absoluta consciência do que fiz e do que não fiz. E o meu irmão, depois disso, o liberei para fazer o seu trabalho e tocar a sua vida. Eu não me lembro, doutor, sinceramente, eu estou com muitos papéis aqui, mas eu não vim preparado para essa resposta. Mas o senhor tem nos autos 2013, aí. Eu só acredito que não tinha mais. Não, eu não tinha uma relação. Meu irmão, me parece que já estava em São Paulo, trabalhando e morando em São Paulo, né? Eu tenho um outro irmão, o senhor sabe, ele foi sócio de uma pequena parte da empresa do meu irmão, Milton Vargas, que foi prestador de serviço. Prestou serviço nos Estados Unidos, mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos. E em 2013 ele me parece que tinha vindo para trabalhar na Pfizer do Brasil. E aí o Leão deve ter convidado ele para ser sócio, coisa que eu nem sabia, sinceramente, fiquei sabendo depois do processo. E esse meu irmão já prestou serviço para a GM, tem um currículo grande na área de tecnologia da informação. Foi consultor da Oracle e da SAP, em SAP. Prestou um serviço na Pfizer do Brasil na área de veterinária. E depois veio prestar serviço, inclusive, lamentavelmente, por responsabilidade, porque eu tinha uma proximidade com o Alberto Youssef, todos os meus relacionamentos com o Alberto Youssef foram relações à luz do dia, né? Inclusive todas as mensagens de BBM dizem isso, mas isso é uma outra discussão. O Alberto Youssef pediu alguém que entendesse de Anvisa, ele tinha prestado serviço para a Pfizer, indiquei para a Labogen e ainda não recebeu, né? Ainda levou um calote do seu Leonardo Meirelles e Alberto Youssef. No âmbito do processo, a referência aqui é um contrato entre a IT7 e a Caixa Econômica Federal, relativo aqui a fornecimento de sistemas, questões de informática, que foi celebrado em 19/12/2013. O senhor teve algum envolvimento nessa contratação? Nenhum. Nem sabia exatamente do que se tratava. Aliás, soube depois das denúncias, lendo os processos, né? Uma referência aqui na denúncia de uma ligação que o senhor Clauir dos Santos teria feito ao seu gabinete no mesmo dia dessa assinatura do contrato. Evidentemente uma ligação e tal, mas o senhor se recorda dessa ligação e sabe dizer o motivo? Não me recordo especificamente, mas provavelmente nós estávamos tratando no final do ano, isso, doutor? Isso em 19/12/2013. Isso provavelmente nós estávamos tratando da frente parlamentar de mídia regional, porque o Clauir, ele era o coordenador de marketing, nós já trouxemos algumas testemunhas aqui. O Clauir também era amigo do Nedson, porque os economiários, doutor, eles têm dentro dos bancários, tem os economiários, tem o Banco do Brasil, tem o Banestado, e tem as suas lideranças políticas, correto? Isso é natural. E o Clauir era uma dessas lideranças antes do governo do presidente Lula. E depois, no governo do presidente Lula, no começo, ocupou esse espaço, e eu o conheci em 2006, 2007, por conta dessa circunstância que ele falou. E todos os meus relacionamentos com ele foi com base na frente parlamentar da mídia regional, que tinha um objetivo, doutor, de descentralizar os recursos.
Então, mas não tinha nenhuma relação com esse contrato? Não, absolutamente, né? Absolutamente. O senhor tinha conhecimento, ou tem conhecimento, se o seu irmão tinha alguma relação comercial com a IT7? Eu fiquei sabendo dessa relação efetiva que eles tiveram após o processo. Fui surpreendido por ela. O senhor não teve conhecimento? Não tive conhecimento. E nem influenciei, na verdade. É claro, doutor, que eu tendo o mesmo sobrenome, para o bem e para o mal, hoje, por exemplo, meus irmãos têm muita dificuldade de arrumar emprego pela situação que eu me encontro. Não é verdade? E à época tinha uma empresa, meu irmão transitava também por conta do meu nome em algumas questões, conhecia fulano o respeitava, eu era um parlamentar de opinião, né? Nós não nos conhecemos à época. Eu acompanhei na CPI do Banestado, no processo do Banestado, e conhecia pela imprensa. E eu, por exemplo, era um parlamentar que atuava muito, não é? Em favor do Paraná. Então, muitas vezes, seja um ou seja outro, podendo não ser irmão, podendo ser um primo eventualmente, pode, mas eu, desse caso, absolutamente não sei de nada. No caso, posso opinar pouco, inclusive. O senhor mencionou rapidamente que o senhor conhece o senhor Alberto Seff. O senhor pode me esclarecer melhor a sua relação com o senhor Alberto? Eu gostaria muito, doutor. Eu estou aqui, inclusive, por isso. Veja, eu conheço o Alberto Seff há mais de 20 anos, calculo eu. Ele é um pouco mais novo do que eu. Ele vendia coxinha no Aeroclube e eu trabalhava na loja de materiais de construção. E, por coincidência, meu patrão tinha avião lá. Então, acabava se encontrando. Depois o senhor Alberto Seff ficou conhecidíssimo, né? Ele, do ponto de vista político, eu desde os 18 anos, aos 18 anos fui trabalhar numa instituição de assistência, então os mundos nossos nunca mais nos trombamos. Aos 18 anos fui trabalhar numa instituição de assistência, trabalhei dos 18 aos 28 anos na Sociedade Espírita de Promoção Social, me filiei ao PT, fui candidato em 92, como eu já lhe falei, perdi a eleição, fui trabalhar na Coab, disputei depois da eleição, perdi novamente, sempre em grupos diferentes do seu Alberto Seff. Ele não era uma pessoa conhecida, né? A sua mãe parece que fazia lá compras e vendas no Paraguai, isso se sabia na época, mas nós não tínhamos nenhuma relação. Ele era do grupo, que em Londrina era do grupo do Birinati, e nós sempre nos enfrentamos com o grupo do Birinati. Ganhamos em 92, perdemos em 96, ganhamos em 2000 e ganhamos em 2006 deles. E ele tinha uma proximidade, parece que até muito, com o deputado José Janene. E também, por sua vez, eram de um grupo político diferente. Aliás, ele seguia o Zé Janene e o grupo político dele. Em 2010, o deputado, não sei se foi 2010, foi 2010 ou 2011, ele faleceu, o deputado José Janene, com o qual nós andávamos apartados. Faleceu. E eu encontrava, por conta da minha função de deputado federal, encontrava fortuitamente o Alberto Seff no avião também. Né? Minha conexão é mais em Brasília, é mais em São Paulo, por conta da sede do PT. Eu fui dirigente nacional do PT. Em 2011, não sei se nós nos falamos alguma vez, em 2012 ele começou a se aproximar novamente, ele era dono do maior hotel da cidade, pelo menos se falava, se apresentava como dono, que era o Blue Tree, né? Sempre me falava, assim, às vezes que ele me falava, perguntava da política, como é que estava a política, eu opinava em relação à política e tal, e o senhor Alberto Seff foi se aproximando de mim. E eu, se erro cometi, fui tratar o senhor Alberto Seff como outro cidadão qualquer em Londrina. Ele tinha cometido, eu sabia por imprensa que ele tinha feito um acordo de delação premiada, e todas as vezes que ele falou para mim, nós nos conversamos, foi sobre atividades lícitas do senhor Alberto Seff. Ele mesmo falava que não suportava mais vir prestar depoimento como colaborador e tal, e gostaria de ter atividades lícitas. Falava do hotel do Blue Tree, da Marsans, que ele tinha comprado uma franquia de uma agência de publicidade. Falava de uma sociedade que ele tinha com um empresário da Bahia, que eu conhecia por nome também, o senhor Ricardo Pessoa. Sim. Falava da sociedade dele com a Igreja Católica num hotel. Até falava, se for a Aparecida do Norte, fique lá no hotel que nós estamos construindo e acabaram por construir. O senhor teve relações comerciais com ele? Eu nunca tive nenhuma relação comercial com ele. O
O senhor já visitou ele lá no escritório Ah, dele? devo ter visitado algumas vezes, doutor. Eu pegava carona às vezes com ele, chegando em São Paulo. Eu vou para a sede do PT. Eu de 2011 a 2012, de 2010 a 2013, final de 2013, eu era secretário nacional do PT. Eu tinha uma sala em São Paulo, né, uma sala do PT nacional. E nessa Secretaria Nacional de Comunicação, por isso que às vezes, eu tenho vindo aqui, às vezes, eu me dediquei a essa área de habitação popular, de movimentos, mas também no debate sobre comunicação. Eu entendo que os veículos são muito concentrados. Mas, assim, por que Então, eu fui seria no secretário de escritório comunicação. dele? Não, às vezes chegava muito de madrugada em Brasília, né, em São Paulo, muito de madrugada. Vou passar no escritório antes, depois eu te deixo na sede do PT, coisas assim. Nenhum tipo de relação, nenhum tipo de intimidade, assim. E qual a relação do seu irmão com o senhor Alberto Celso? Foi se aproximando. Você veja, um dos irmãos, o dos Estados Unidos, que por conta de uma crise econômica veio morar aqui, foi trabalhar na Labogem, que estava sendo implantada. Então, o Leão Vargas. O Leão tinha uma empresa, trabalhava com internet, trabalhava muito com internet, acabou se aproximando do Alberto Youssef. A referência acabou sendo por mim. Falei, olha, encontrei o Beto no aeroporto, encontrei o Beto em tal lugar. Mas eles tiveram negócio junto? Me parece, você veja, fiquei sabendo disso posteriormente. Eu não fiquei sabendo disso antes. Antes desse episódio da IT7. O que o senhor ficou sabendo? Eu fiquei sabendo que eles fizeram tinham uma pretensão, que pelo menos era o que me explicaram depois, porque veja, o meu irmão também está respondendo, lamento muito, né? Lamento muito ter permitido que a minha família se aproximasse do seu Alberto Youssef. Eu imaginava que as intenções dele fossem... Eu não conhecia suas operações. Até para dar um exemplo para o senhor, veja a minha prestação de contas de 2010, não tem uma empresa das empreiteiras que o seu Alberto Youssef administrava lá, que estava envolvido no seu escritório. O que o senhor tomou conhecimento depois? Eu tomei conhecimento que havia uma possibilidade de aquisição, da IT7, organização de um fundo para aquisição da IT7. É disso que eu fiquei sabendo. Mas por versão. Eu nunca tratei com o senhor Alberto Youssef desse assunto, pelo contrário. Né? O senhor tem todas as minhas mensagens, todos os meus sigilos abertos. Senhor, nunca houve nenhum tipo de tratativa nesse sentido. O senhor já recebeu dinheiro em espécie do senhor Alberto? Jamais. Jamais. Não? Jamais. Ele afirmou no depoimento dele aqui no inquérito. Do inquérito ou do depoimento aqui presente? Evento 1 aqui no anexo 17. Deixa que eu abordo depois. Consta aqui que ele teria entregue valores, ou o senhor Rafael não é verdade. Teria entregue valores não, para o senhor? Não é verdade. Não é verdade. Esses valores que a IT7 teria pago supostamente ao seu irmão via escritório da senhora Meire Posa, não tiveram por destinatário o senhor? Jamais. O senhor não tem nenhuma relação? Nenhuma relação. Veja, todos os meus sigilos estão abertos, telefônicos, e o seu Alberto Youssef estava absolutamente monitorado. Correto? Mesmo que nós tenhamos discordância em relação ao BBM, mas eles estão todos aí anexados no processo e é só observar, só seguir e ver se houve qualquer tipo de entendimento em relação a dinheiro, encontro, qualquer outra coisa. Ou as empresas, ou a dona Meire Posa, que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu via saber disso pelas revistas, porque os relatórios, doutor, até eu sei que é tarde para dizer isso, foram vazados integralmente para a mídia. Né? A mídia. O senhor Rafael Ângulo Lopes, o senhor conheceu? Conheci no escritório do seu Alberto Youssef. Ele lhe entregou dinheiro? Não me entregou. Em princípio são essas questões de juízo que passam ao Ministério Público. Sem indagações, excelência. Eu queria perguntar qual o nome do senhor mesmo? Diogo Castor. O senhor Diogo Castor. É porque eu confundo o Pozobon, o Castor. Tá. Perfeito. As defesas dos demais deputados têm perguntas? Nenhuma pergunta. O defesa do próprio senhor tem uma questão? Você quer responder? Poucas questões, excelência. Eu, ao final, posso falar Não, doutor? a palavra no final. Independentemente das perguntas do seu defensor. André, bem objetivamente, em algum momento você usou
o seu mandato parlamentar para influenciar algum procedimento licitatório no âmbito da Caixa Econômica Federal? Jamais. Jamais. Não só no âmbito da Caixa Econômica Federal. Queria inclusive declarar aqui que eu fui, sem nenhum demérito, meus companheiros deputados, que eu tenho a melhor relação, eu fui o deputado que mais liberou recursos no estado do Paraná por anos seguidos, até porque eu tinha uma relação próxima com o governo, não há como negar, secretário nacional de comunicação e depois vice-presidente da Câmara. E sempre o meu gabinete atendeu a todas as lideranças, sejam empresariais, de trabalhadores ou de categorias do Paraná. E jamais intermediei interesses em contratos específicos, em licitações, até porque hoje nós temos um processo de pregão eletrônico, e que é um processo que foi um avanço, né? Tá. Então as empresas são contratadas de acordo com a sua habilitação, a sua competência e a competição real, com exceção de onde se monta cartel. Aí os cartéis foram montados fora da empresa, não sei como é que se deu, mas tá. Nenhum. Foi perguntado aqui para o colaborador, o senhor Alberto Youssef, se em algum momento o senhor André Vargas teria pedido para ele influenciar de alguma maneira na relação existente entre o Leon e a empresa IT7. Ele disse que não. Sim. O senhor confirma isso? Confirmo. Até porque nem eu sabia. O Rafael Angulo Lopes, também colaborador, ao ser perguntado pelo Ministério Público Federal se poderia se recordar de entregas que teria feito ao senhor, ele disse que essas entregas teriam sido entre 2012, final de 2013 e também em 2014. Posteriormente foi perguntado o endereço e ele narrou um endereço. O que você tem a dizer com relação a isso? O depoimento que ele fez aqui em juízo, né? Juízo. Bom, um depoimento absolutamente contraditório. Primeiro que em 2012 eu não morava no apartamento funcional que eu morei a partir de maio de 2013, certo? Inclusive, ele, quando perguntado se tinha outro parlamentar que morava lá, acho que o senhor se lembra, foi lembrado do Argolo e foi lembrado do Luiz Fernando Faria. Acho que o próprio Alberto Youssef aparece no depoimento. Uhum. E realmente nós moramos juntos, mas a partir de maio de 2013. Então, e quando consultado uma planilha que está anexada aqui, que na minha opinião foi uma planilha montada para fazer a delação, né? Na planilha, ele não reconheceu o meu nome de cara. O senhor foi, inclusive, levado a lembrá-lo que no depoimento anterior, no depoimento da Justiça, ANVA era André Vargas. Aqui, no primeiro depoimento, o Rafael Ângulo fala, está aqui, ele fala que ele me entregou 3 vezes, e no depoimento aqui no juízo, ele disse que foi desde 2012, várias vezes. Absoluta mentira. É uma delação combinada, e mal combinada, na minha opinião, né? Eu não sei como é que funcionam as delações, compete o senhor homologar, e depois as provas vão se verificar, claro. Elas devem vir acompanhadas de provas depois. E não há nenhum tipo de indício, nada que corrobore aquilo que o Rafael Ângulo falou. Eu estou satisfeito com relação às perguntas, acho que seriam esses os esclarecimentos. Me parece que você tem alguma... Eu tenho assim, uma consideração em relação a esse processo, doutor. De maneira breve. Não, de maneira bastante breve. Veja, eu estou com um mandato de prisão que o senhor determinou, a minha prisão preventiva, que deve acabar nos próximos dias com os embargos de declaração, porque aí será uma prisão de segunda instância, né? Mas a prisão, da prisão derivaram inquéritos. Sim. Certo? 4 inquéritos. Inquérito da casa, o inquérito da Labogem, o inquérito do que eu já fui condenado. Não quero discutir as questões do que eu fui condenado. Mas veja, na peça do mandato de prisão, doutor, que é posterior... Cadê a delação da Meire? A doutora Meire Posa, que já passou por aqui, ela depois fez um depoimento aqui.
nesse dia 7 de agosto. 7 de agosto de 2014. Esse é o depoimento da doutora Meire Posa. Desse depoimento derivou, desse depoimento, de outros depoimentos, de apuração da Receita Federal, o senhor fundamentou a sua prisão. Nenhum preso vai concordar. Mas o senhor foi muito cuidadoso e adiantou os expedientes necessários para a apuração da Borg-Lou, inclusive a quebra de sigilo da Borg-Lou e da Enóis, Luiz Portela, conspiração e toda a lista que tinha sido oferecida pela Receita Federal numa investigação, correto? Certo. A doutora Meire Posa, ela, fora esse inquérito que eu já respondi, que são 13 anos e 6 meses a minha condenação, que eu estou cumprindo, eu tenho a devolução do Heraldo, que eu vou fazer a devolução, quer dizer, eu quero retomar a minha vida. Esse é o meu objetivo, o senhor sabe bem os motivos, não preciso explicar. Mas, no caso em específico da doutora Meire Posa, a Polícia Federal fez um relatório no dia 9 de maio de 2015. Ela começou em 26/12, o termo, e pediu o indiciamento por esses crimes que eu estou sendo julgado agora. Eles ficaram parados 1 ano e 5 meses, porque foi em maio de 2015 a ação foi apresentada em março. Não foi março de 2016. Não, foi acolhida, mas foi apresentada em outubro de 2016. Nesse período todo, doutor, o que se teve foi o depoimento da doutora Meire Posa e o depoimento do seu Alberto Youssef e do seu Rafael Ângulo. Essa era um depoimento, ela não era. Eu até vou lhe perguntar, ela é delatora, não? Não sei, ela não é delatora nesse caso. Ela não tem delação premiada assinada? Não. Veja, nos outros 2 casos são delatores. As delações são meios de prova. Sei. Nem a Polícia Federal nem o Ministério Público retornou para a Polícia Federal para quebrar o sigilo destas empresas. Porque, veja, como é um meio de prova, ele serve para culpar e serve para, eventualmente, inocentar. Qualquer aprofundamento na investigação, isso tem acontecido, o senhor deve... Bom, quem sou eu para ficar dizendo? Mas eu, como tenho acompanhado desde o começo, não houve a quebra de sigilo para confirmar exatamente aquela máxima que o senhor tem dito e que o Ministério Público tem dito, siga o dinheiro. Esse dinheiro não foi seguido. Não foi seguido. Foi mantido da mesma forma, porque poderia corroborar a delação ou refutar a delação do seu Alberto Youssef, que não só é mentirosa, não só é inverossímil. O senhor observa nas minhas declarações, nas minhas movimentações bancárias, não há nenhuma movimentação atípica no período, não tá nada, não existe, e é a palavra de um delator. Então veja, isso é algo que me incomoda, me incomoda. Nós poderíamos ter aqui uma robustez muito maior. Na minha opinião, isso seria para o meu bem. Eu não posso quebrar sigilo. Eu não tenho, eu estou preso. E mesmo que estivesse solto, eu não poderia. Então era isso que eu queria dizer em relação aos depoimentos. Os depoimentos são totalmente contraditórios. O senhor Alberto Youssef disse que me teve na minha casa levando, pelas somas que ele diz, mais de R$1 milhão. Me disse que parece que era no final de semana. Eu não fico final de semana em Brasília. Só um minutinho. Não, pode prosseguir. Bom, para concluir, doutor, que eu sei que o dia... E eu vou tentar ainda, ao voltar lá, receber minha visita, porque eu entendo que não foi possível. Eu queria solicitar do senhor, foi anexado agora aqui, segundo a minha defesa, uns BBMs. Essa nota aqui está anexada no processo? Foi anexado no processo? Não sei, pelo Ministério Público Federal. Eu queria consultar, seu Sim. Diogo. Pois não. Vocês anexaram esse... Olha, não. Anexou diversos documentos, senhor Vargas. Foi anexado, André. Foi anexado? Não sei exatamente
Não, está anexado aqui, eu marcando uma reunião pedindo para o Roberto Seff receber o meu irmão. Certo. Que é uma coisa perfeitamente normal. Falar, você pode receber, eu não vou poder passar. Enfim. Dentro desse processo aqui, só para que o Ministério Público não incorra, na minha opinião, nessa injustiça e nesse equívoco, há uma mensagem aqui, atribuída a mim, podia resolver isso hoje, né? No dia 23/12. Depois do dia 22/12, não tem isso? Tem. Eu vi que o Ministério Público não me perguntou. Mas veja, pelo menos o cuidado de ver que não sou eu. Sei. Não misturar provas de outro André comigo. Porque lógico que nós poderíamos alegar sem alegações finais, mas é um tal de André Nego, que ele está muito presente naqueles BBMs todos que foram anexados. Então, volto a falar, doutor. Não há... Todos os sigilos do seu Alberto Seff estavam abertos. Eu tinha relação com o Alberto Seff à luz do dia. Certo. À luz do dia. Mas peraí, eu vou interromper o tamanho do tamanho do